E aí, galerinha que vai fazer o concurso para perito criminal da Polícia Civil de São Paulo. Provinha feito pela VUNESP, certo? E a parte de química, pelo menos, ela tem uma sequência que se repete em todas as provas. Muito bem detalhado cada assunto, né? Se você pegar as provas passadas, até a localização da questão relacionada com aquele assunto é praticamente a mesma. Equilíbrio químico, que aparece na primeira prova que eles fizeram, está lá na questão, sei lá, 34. Quando você vai, 5 anos depois, está lá no mesmo cantinho e é sempre as mesmas. Tem essa característica, né? Então, estudar por questões facilita para você não perder tanto tempo, né? E é isso que a gente vai fazer aqui. Tem 5 questões aí, trabalhando sobre equilíbrio químico. Depois você vai receber novas notificações com relação aos outros assuntos. E aí, se for útil para você, se você gostar, você compartilha, você se inscreve, você curte, tá bom? E a gente costuma deixar links até de outros canais para que também você consiga ter acesso a outras formas de explicar as questões. Mas vamos começar por essa aqui, ó, que foi da Banca Vunesp, do concurso da EBSER para engenheiro clínico, certo? 2020, não tão longe, também não questão boa de trabalhar. Ele fala assim, ó, o equilíbrio ácido-base do sangue é avaliado através da mensuração da concentração do H+, em mol por litro. O potencial hidrogeniônico é o parâmetro mais utilizado e ele é calculado pela seguinte fórmula: pH igual a menos log de H+. Ok? Considerando que a amostra de sangue apresenta uma concentração iônica de H+, igual a 10 elevado a 0,61 vezes 10 elevado a menos 8, então você vai fazer o quê? Você vai fazer o seguinte, ó, pH, você sabe que é menos log da concentração, ok? Menos log da concentração de H+. Vou colocar aqui, só que você tem essa concentração nesse formato aí, né? Esse formato numérico. O que é que vai acontecer? Você vai usar a propriedade logarítmica, ó, menos log. Aí eu vou colocar aqui, ó, 10 elevado a 0,61. Isso aqui, pronto, vai ficar melhor assim. 10 elevado a menos 8. Quando acontece isso daqui, você usa a propriedade logarítmica de desmembrar esse termo em duas porções aí, uma soma de logaritmos de cada pedacinho desse, de cada termo, né? Se fosse uma divisão, seria a subtração. Como é uma multiplicação, você vai fazer a soma, tá? Então, vamos aqui, ó. Você tem um pH, aí vai ficar, ó, menos log de 10 elevado a 0,61, certo? Só que eu vou colocar um parêntese aqui, ó. Na verdade, eu vou colocar um colchete. E aí aqui eu vou colocar um parênteses, vai ficar apertadinho, mas vai dar certo. Esse aqui, vezes não, mais. Aqui, ó. Mais, deixar bem definido, bem separadinho aqui, ó. O logaritmo desse cara aqui, ó. Logaritmo de 10 a menos 8. Fecha o colchete. Professor Onias, por que você deixou esse negativo aqui do lado de fora? Porque se você colocar ele aqui, ó, vai dar a conta errada. Porque na verdade você tem isso daqui, certo? Esse negativo aqui, ele está aqui do lado de fora mesmo.
Você não leva ele na hora que você vai aplicar essa propriedade logarítmica, certo? Não faça isso, senão vai dar errado. E aí o que é que vai acontecer? Olha só, você vai pegar, fazer aquela outra forma de resolver, né? Como se você pegasse esse valor aqui, jogasse aqui para trás, beleza? E aí nós ainda vamos manter esse negativo aqui, ó, beleza? Então vou fazer o seguinte, vou abrir o colchete de novo, vou trazer o 061 para cá. E aí eu desfiz aí resolvi o meu logaritmo, já resolvi, certo? Já resolvi o meu logaritmo. Vou fazer agora o seguinte, ó. Vou fazer a mesma coisa com esse daqui, tá? Ó, fazer a mesma coisa com esse daqui, trazer para cá, para trás, só que quando esse cara vier, ele está vindo com um sinal negativo. Concorda comigo que aí eu já vou sumir com esse mais, então ele vai ficar com um sinal negativo agora, ó. Sinal negativo do 8, beleza? Sinal negativo do 8. E aí você tem essa continha para fazer aqui dentro, certo? Essa continha para fazer aqui dentro vai ficar como 061 menos 8. Então, olha só, 8 descontando aqui o 061, tá? Você vai ficar com 9, né? Volta aqui 7,3, volta aqui você vai ficar com 7,39. Só que aí tem mais um detalhe, né? Você tem que o sinal negativo está com o valor maior. O sinal negativo estando com o valor maior, você deixa com o sinal negativo aqui, menos 7,39. Ou seja, menos vezes menos, eu vou ficar com 7,39 a valor do potencial hidrogênio iônico, valor do pH. Sabe qual é a parte diferente dessa questão? É que geralmente não tem isso daqui, ó. É uma questão que ela é tranquila, só que ela talvez as pessoas que vão errar aqui o sinal, a colocação, detalhes, vão provavelmente achar uma resposta parecida aqui e vão errar. Porque geralmente quando você faz uma questão assim, a diferença aqui é maior. Você coloca a letra A 7,37, a letra B pH 10. Olha só isso aqui, ó, 7,37, 38, 39, 40, 41, muito próximo, né? É uma questão diferente por conta disso, né? Se você não chegar na conta exata aqui, você não encontra o item, né? Não fica aproximado, é exatamente aquele valor. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte, ó. Aqui é do SAI de São Paulo, Químico do SAI, Sistema de Água e Esgoto de São Paulo, 2014, também pela VUNESP, que ele fala assim: considera uma solução aquosa de dihidrogênio fosfato de sódio na concentração de 0,1 mol por litro. Sabendo que a 25 graus Celsius, aí dá aqui as duas dissociações. Estima-se que o pH da solução aquosa, deste cara aqui, deve ser próximo de quanto? Né? Então ele quer saber o pH, mas ele dá para você um sal básico, certo? Um sal básico, beleza? O que é que nós temos aqui? Nós temos um sal básico que vem. Então essa questãozinha aí de equilíbrio químico também, ó, do sistema de água e esgoto de São Paulo, feito para um químico, selecionar um químico, 2014 da VUNESP também, mesma banca da, da perito da Polícia Civil de 2023, certo? Ele está trabalhando aqui, ó, com o dihidrogênio fosfato de sódio e ele quer que você estime o pH da solução. Só que o dihidrogênio fosfato de sódio é um sal básico que durante a hidrólise gera
uma base forte e um ácido fraco, tá? E aí ele quer o pH, mas primeiro você tem que trabalhar com as características básicas. Você vai ter a concentração de OH disponível para você, e aí depois você faz aquele desconto do 14, lembra? Para dar o pH. Vamos fazer aqui que a gente vê direitinho. A primeira coisa a se fazer é o seguinte. Ó, vamos fazer a dissociação do íon aqui. Quando você faz a dissociação, a hidrólise do íon, no caso, né? Você volta aqui para o ácido de origem, né? Você percebe que libera. Por que é um sal básico? Né? Porque libera um OH-. E aí a gente faz aquele trabalhinho da tabelinha. Ó. Separei até aqui a tabelinha, onde a gente vai encontrar as concentrações no equilíbrio, né? Quando a gente vai trabalhar as concentrações no equilíbrio, você faz aquela paradinha lá, né? Início, né? Reage e o equilíbrio. E o que é que eu tenho aqui, ó? No início ele fala, eu tenho, ó, 0, 1. Eu tenho 0, 1 desse cara aqui, tá? Tenho nada aqui, nada aqui, nada aqui, certo? Quando, na verdade, aqui não vai ter nada, porque eu considero que isso aqui seja constante, né? Isso aí vai ser constante. Então eu vou olhar só para os três entes aqui da reação, que é esse daqui, esse e esse, beleza? Quando reage, eu vou dizer que eu vou descontar alguma quantidade dessa reação, certo? E vou produzir essa mesma quantidade aqui. Por quê? Porque eles estão, ó, na mesma proporção molar, observando a estequiometria da reação. Tranquilo? Aí, no finalzinho, eu teria 0,1 do início menos essa quantidade foi descontada. Só que a gente costuma fazer o quê? Essa quantidade que vai ser descontada, ela é tão pequena que eu vou considerar ela algo tão desprezível, tá? Desprezível, né? É desprezível, né? Que eu não vou levar ela em conta aqui nos meus cálculos, certo? E lá do outro lado, no equilíbrio, continua o quê? Continua aqui, cadê a caneta? O X que foi produzido, mesmo sendo pouquinho, né? E o X sendo produzido aqui, tá? Como é que eu faço aqui esse cálculo, né? Sempre você vai pegar produtos sobre reagente para trabalhar com constante, só que aqui eu vou trabalhar com a constante KH, constante de hidrólise, certo? Eu vou pegar aqui, ó, os meus produtos, X vezes X, né? O produto dos produtos, o produto das concentrações do que é produzido, sobre o produto das concentrações do que reagiu. O que é que eu tenho aqui? Somente o 0,1 aqui embaixo. E aí você vai ficar com essa constante de hidrólise, aqui x ao quadrado sobre 1. Quanto é que vai ser essa constante de hidrólise, que é o que eu quero? Eu preciso ter esse valor, né? Com essa característica aqui de um sal que durante a hidrólise produz, como eu falei no começo, né, uma base forte e um ácido fraco, eu posso simplesmente fazer a razão desses dois valores e é aí por que ele deixou isso aí bem destacado, certo? A razão desses dois valores já vai me dar a constante de hidrólise por causa da característica desse sal, tá? Então eu posso fazer, ó, o Kw sobre o Ka, e aí substituindo o Kw 10 elevado a menos 14 aqui, sobre o Ka 7 vezes 6 vezes 10 a menos 3, tá? Fazendo a continha vai dar isso daqui, ó, 1,3 vezes 10 a menos 12, certo? Vamos substituir. Substituindo aqui, vou pegar uma outra cor, certo? Vou ficar, ó, com 1,3 vezes 10 a menos 12 igual a x vezes x dá x ao quadrado sobre 0,1, certo? Se você quiser saltar essas etapas do cálculo, não tem problema, certo? Só que aqui eu estou fazendo bem devagarinho, bem mastigadinho. Então você vai ter aqui, ó, 1 vezes 3, 1 vezes 3, ó, 1,3 vezes 10 a menos 12, certo?
esse 0,1 eu passei para cá, 0,1, e aqui o x ao quadrado. Vou inverter aqui a equação para ficar um negócio mais decente, mas já vou fazendo essa continha aqui, né? 1,3 vezes 10 a menos 12 vai ser a mesma coisa de você multiplicar vezes 10 a menos 1, né? Então vai ficar, ó, x ao quadrado vai ficar igual a 1,3 vezes 10 a menos 14, ou desculpa, 13, certo? Para facilitar aqui a raiz, eu vou deslocar essa vírgula um pouco para cá. Na hora que eu deslocar essa vírgula um pouco para cá, isso aqui vai aumentar para 14, tá? E aí você vai ficar, ó, com raiz de 14, não, raiz de 13, vezes 10 a menos 14, certo? Raiz de 13 dá aproximadamente igual a 3,6, certo? 14 aqui dentro da raiz, 14 dividido pelo 2 da raiz vai dar 10 elevado a menos 7. Então, esse valorzinho aqui que nós encontramos, ó, tomara que dê para enxergar aí no vídeo, né? É o valor de x que eu vou considerar que seja o mesmo valor do OH. Se é o valor do OH, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer o POH. Não é isso? Ainda não é o pH, mas sabendo o POH, eu posso saber depois o pH tranquilamente, né? Então, botando aqui, ó, trabalhando aqui agora com o POH, que vai ser igual a menos logaritmo da concentração do OH-, substituindo, você vai ter, ó, esse meu POH aqui vai ser menos logaritmo 3,6 vezes 10 elevado a menos 7. E aí você tem aquela propriedadezinha de novo, né? Onde você vai pegar, ó, POH vai ser igual a menos, abre aqui o colchete, logaritmo ali do primeiro, de 3,6, vezes, não, desculpa, mais logaritmo do 10 a menos 7. Logaritmo de 10 a menos 7. Beleza? Então, trabalhando aqui com logaritmo, você tem, ó, logaritmo do primeiro, ó, POH, menos, esse aqui vai dar 0,55, mais nada, né? Porque vai vir um menos 7 aqui, ó, e vai ficar menos 7. Tranquilo? Menos 7. Beleza? Aí, olha só. Vou pegar aqui, ó. Fechou aqui, fechou. Certo? Você vai ter POH igual a 7 menos 0,55. Ó, 7 menos 0,55. Vou fazer aqui devagarinho. Vai dar 5, 6, 4, 1, 6. 6,45. Esse é o valor do POH, 6,45, certo? Mas aí você sabe, ele quer próximo, né? Ele quer próximo. Mas você sabe que, olha só, pH mais POH dá igual a 14, né? Então, se você já tem, ó, o valor do POH, pH vai ser 14 menos o valor do POH. Então, esse aqui vai dar, ó, 14 menos 6,45, tá? Que vai dar aí, ó, quanto? 14,00, 6,45, ó. 5, aqui, ó, baixou um 5, baixou um 7, 7,55. 7,55 está próximo de quê? Ó, aqui é diferente daquela primeira questão que eu falei, né? Que está tudo muito próximo do outro.
Aqui não, está bem diferente. Ó. Então, próximo de 7 eu tenho 7,55. Vai ser o 7 aqui. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima. E vamos para as questões mais fofinhas da VUNESP, né? O pessoal não acredita, mas a VUNESP coloca questões mais conceituais para perito criminal, tá? Tá aí a prova. A prova de que isso acontece, né? 2014, perito da Polícia Civil de São Paulo, VUNESP, considera o equilíbrio químico a seguir, né? Ele dá um equilíbrio químico e pede para você dizer qual a condição que pode ser alterado aí, né? Promovido para que tenha um maior rendimento do produto. Quando ele fala maior rendimento do produto, ele está querendo que você trabalhe raciocinando que você vai fazer alguma alteração e essa reação vai deslocar no sentido de produzir, de gerar mais produtos, né? Lembre que você trabalha com equilíbrio químico, você pode ir no sentido direto ou no sentido inverso, dependendo da alteração que você fizer, certo? Então, ele quer que você trabalhe nesse sentido aqui. A primeira coisa que está em destaque para nós fazermos é o ΔH. O ΔH negativo está afirmando para você que a reação direta, ela é uma reação exotérmica. Exotérmica. Então, uma reação direta sendo exotérmica, eu vou promover que ela aconteça com maior intensidade, que ela desloque para esse sentido, se eu baixar a temperatura, né? Se eu baixar a temperatura. Então, se eu baixar a temperatura, ó, temperatura, eu vou diminuir, eu vou deslocar para o sentido direto, tá? O inverso também é verdadeiro. Se no sentido direto é exotérmico, no sentido inverso é endo. E aí, para que o endotérmico aconteça, eu tenho que aumentar a temperatura. Beleza? Primeira análise que nós fazemos. Segunda análise é o seguinte. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para... Não, aqui é outra questão, tá? Bem bonitinha aquela ali. Segunda análise é o seguinte, ó. Desse lado de cá, o único componente gasoso que eu tenho é o O2. Eu só tenho aqui um volume, certo? Desse lado de cá, o único componente gasoso que eu tenho é o monóxido de carbono. Eu tenho dois volumes. O que é que acontece que na próxima questão você vai entender até melhor, né? Naturalmente, esse lado dos produtos ele tem um volume maior e o lado dos reagentes tem um volume menor. De forma natural, está acontecendo isso quando chegou no equilíbrio. O equilíbrio quer que fique assim. O que é que acontece quando eu reduzir a pressão do sistema? Quando eu reduzir a pressão do sistema, a tendência é que isso se mantenha, né? Então, se a quantidade de volume desse lado aqui, ela é sempre o dobro daquela, vai continuar assim. Agora, se eu pressionar o sistema, ó, certo? Didaticamente falando, ó, pressionar o sistema, que imprensar todo mundo, a tendência é que onde tem mais volume tenda a sofrer mais com essa pressão e o equilíbrio para tentar dar uma aliviada desloca para o outro lado, né, esse volume, ou seja, não é nem deslocar o volume, né, gente? É deslocar o equilíbrio para o outro lado, para tentar dar aquela reduzida devido à pressão que está sendo aplicada. E aí, aplicando a pressão, eu vou deslocar para o lado onde tem um volume menor. Ou seja, aplicando uma pressão aqui, eu estou favorecendo a produção dos componentes do reagente, né? Então vamos ver as questões, ó. Vamos lá. Se eu diminuir a pressão, vai dar certo? Se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar para cá, ó,
para onde tem mais volume. Então, eu vou gerar mais produtos. Esse pedaço aqui, ó, tá correto, beleza? Se eu diminuir também a temperatura, eu vou gerar mais produtos? Vamos ver. Se eu diminuir a temperatura, ó, eu vou deslocar para o sentido que é exotérmico, que nessa reação é o sentido direto, gerando mais produtos. Então já é a letra A. Por que a letra B está errada? Ó? A letra B diz assim, ó, se eu diminuir a concentração de O2, olha só, se você diminuir a concentração de O2, o equilíbrio vai fazer assim, ó, opa, preciso deslocar para o sentido contrário para recompor o O2. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer o inverso do que a questão está pedindo. Em vez de gerar mais produtos, você vai reduzir a geração de produtos, né? Então só por isso aqui já está errado, ó, tá? E se eu aumentar a pressão, também, ó. Se eu aumentar a pressão, vai para o lado dos reagentes, tranquilo? Se eu aumentar a concentração de carbono, se eu aumentar a concentração de carbono, ó, o equilíbrio diz, opa, peraí, tem carbono além do que eu preciso, então eu vou consumir, né? Quando eu vou consumir isso aqui, eu estou gerando mais produtos. Então, essa parte aqui do item está verdadeiro. Mas quando ele fala que ele vai aumentar a pressão, ó, ele vai aumentar a pressão, aqui tem mais volume e aqui tem menos volume, então ele vai deslocar para o lado contrário. Então, por causa disso aqui, está errado. Ó. Tranquilo? Letra D. Aumentar a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer o deslocamento para o lado dos reagentes, porque o sentido inverso é endotérmico, tá? Então aqui já está errado. E se aumentar a concentração de carbono, essa parte está certa, mas aí já anulou a questão, né? Tá? Aumentar a temperatura, nós já vimos que está errado. Diminuição da concentração. Se eu diminuir a concentração desse cara aqui, ó, cadê? Ó, se eu diminuir a concentração dele, o equilíbrio vai dizer, peraí, eu tenho que recompor esse carbono que foi perdido. Então ele vai deslocar também para o lado de cá. Na letra E, você tem todo o item incorreto, certo? Então, por isso que está com essa, no caso aí vai ser a letra A, beleza? Vamos para a próxima. Olha só, VUNESP 2013, perito criminal, tá? Ele dá os itens e diz assim, ó, se eu aumentar a pressão no sistema, acarretará maior rendimento em produto do equilíbrio apresentado por qual. Então, quer dizer, em qual dos itens aí, quando eu aumentar a pressão, primeiro, vai deslocar para o lado dos produtos. Segundo, vai dar maior rendimento. Vamos ver. Olha essa animaçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho os reagentes e aqui eu tenho os produtos. Os meus produtos aqui, ó, é como se eu tivesse, por exemplo, A dando B mais C e todo mundo aqui é gasoso, ó. Beleza? Pensa assim, ó. Então aqui eu tenho dois volumes, aqui eu tenho um volume, certo? É claro que tem alguém que vai dizer assim, isso aí não tá... A explicação tá faltando... Mas didaticamente, veja só o que vai... Vê se você entende. Se você entender, já recomenda o vídeo para quem não consegue compreender isso. Ó. Se eu aumentar a pressão sobre o sistema, ó, quem tem maior volume, certo? Vai sofrer uma pressão maior. E aí o equilíbrio vai tentar deslocar para o lado que tem menor volume. Poderia ser invertido isso aí. Os reagentes poderiam ter maior volume e os produtos com menor volume. Aí o deslocamento seria para os produtos. Quando eu, quando eu aumento a pressão, vai deslocar para quem tem menor volume. Quando eu reduzo a pressão, a tendência é ficar conforme estava no equilíbrio. Vamos ver os itens, olha só. Na letra A aqui, sólido aqui eu não vou considerar.
Eu só tenho, então, é como se eu tivesse aqui, ó, zero, e aqui eu tenho um volume. Pensa assim, ó, um volume. Então, quando eu aumentar a pressão sobre esse sistema aqui, a tendência é que haja um deslocamento para quem tem menor volume. Então, vai deslocar aqui para o lado dos reagentes. Tranquilo? No caso da letra B, ó, eu tenho CO2 aqui e tenho um meio aqui. Então, ó, eu tenho 1,5V. Coloca assim que dá certo, tá? E aqui eu só tenho 1. Olha o que está acontecendo, ó. Eu tenho a maior quantidade de volume nos reagentes e menos nos produtos. Na hora que eu aumentar a pressão, a tendência vai ser um deslocamento para os produtos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, vai deslocar assim, ó. Vai privilegiar isso daqui. Por enquanto, é o nosso item, né? Vamos para cá, ó. Carbono é sólido, eu não vou considerar, por isso que eu não considerei aqui também, tá? Considero só o gasoso, tranquilo? Olha só, um e aqui, ó, um. Aqui eu tenho um e aqui eu tenho um. Gente, quando ficar igual, não vai acontecer nada. Tá tudo igual. Se eu imprensar do lado, o outro não cabe mais. Se eu reduzir do lado, vai permanecer igual. Não, não existe uma diferença, né? Uma diferença de potencial aí para que eu consiga fazer deslocamento. Então tá tudo igual, anulou ali, não vai para um canto nem para o outro. Então, por isso que a C nem vai para a direita nem vai para a esquerda, tá certo? Vamos para o D, ó. O D eu tenho, ó, gasoso, beleza. Quanto eu tenho aqui? 1. Então bota aqui um volume. Aqui eu tenho, ó, esse cara aqui, ó, gasoso, gasoso, 1. Esse cara aqui, gasoso, 2. 1 mais 2, 3. Olha o que acontece aqui, ó. Tenho 3 desse lado e 1 desse lado. Na hora que eu empurrar esse sistema, vai deslocar para onde? Para onde tem menos, certo? Então vai para os lados dos reagentes. No caso aqui eu tenho líquido e tenho gasoso, então tenho só desse lado aqui, ó. Imprensor de um lado, vai para o lado dos reagentes, então tá fora do que está pedindo, né? Que ele quer, ó, o maior rendimento de produtos. Então vai ser a letra B. Tranquilo? Se estiver servindo para você, considere compartilhar, curtir, assinar. E aí, galerinha, vamos lá para a questão número 5 da VUNESP também. Se preparando aí para quem vai fazer Polícia Civil de São Paulo. Questãozinha aplicada lá em Roraima, para perito criminal. Prova que mistura várias áreas, né? Farmácia química, engenharia química, própria química, certo? Questão conceitual que, olha só, vou fazer aqui aquele gráfico tradicional que mostra a energia envolvida é uma reação exotérmica e uma reação endotérmica. Então, bem rápido aqui, ó, você pode até fazer isso na hora da prova, né? Questão exotérmica, ó, começou aqui, precisou de uma energia de ativação para chegar lá nos meus produtos. Questãozinha, reaçãozinha endotérmica, precisou de uma energia de ativação para chegar lá nos meus produtos. Pronto. Sempre vai ser o quê? Sempre vai ser, olha só, reagentes indo para os produtos. Sempre vai ser reagentes indo para os produtos, coisa que você jamais pode esquecer. Se eu estou começando aqui dos reagentes, então o que eu estou fazendo para chegar lá do outro lado é subir nessa ladeira aqui, ó. Então, aqui quando eu estou numa reação exotérmica, ó, estou fazendo esse percurso aqui. Então, a energia de ativação ela é aqui da base dos reagentes, ó, vai para cá, certo? Beleza? Quando eu estou numa reação endotérmica, estou começando os reagentes também. Então, o percurso que eu estou precisando percorrer para chegar lá nos produtos vai ser tudo isso aqui, ó, a partir da base lá dos reagentes, certo? Então, vai ser tudo isso aqui, ó, energia de ativação, tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque tem gente que tem mania de pegar e fazer isso, ó, calcular a energia de ativação a partir daqui. Ah, é muita energia, então tem que pegar. Não, não é, certo? Você pega da base dos reagentes. Pronto. Dito isso, já resolveu a questão, né? Porque ele fala assim, ó,
A energia necessária para a formação desse estado de transição é denominado o quê? Energia de ativação. Olha só, que estado de transição é esse, né? É o tal do complexo ativado, ó, tá? Complexo ativado, certo? No caso está bem aqui e no caso está bem aqui na pontinha da lombada, tá bom? Um abraço, tudo de bom, sucesso!